Boa tarde, pessoal. Hoje nós teremos aula de matemática, aula de ciências e aula de história. Então, vocês vão pegar a apostila de vocês, tá bom? E a ficha de atividade também, tá bom? De ciências, tá bom? Aí a tia Pri vai pedir para vocês abrirem na página. Agora nós vamos iniciar com matemática, tá? Vamos começar a nossa aula com matemática. Nós vamos lá na página 86 de matemática, tá? Página 86 de matemática. Nós vamos iniciar a nossa aula. Bom, prestem atenção. Cadê a Bia Saraiva? Ainda não chegou, né? Só porque é aniversário dela, a gente ia cantar parabéns para ela, ela não chegou. Ô tia, eu demorei por causa que eu tava na sala, só que do nada o computador teve uma atualização e aí, aí ele desligou. Aí teve que ligar de novo, fazer a atualização e aí demorou, tá? Página 86 de matemática. Vamos lá. Vou compartilhar a página com vocês do livro. Vamos fazer juntos a mão na massa. Tá, pessoal, prestem atenção, porque são exercícios que precisam usar o quê? O raciocínio, né? Então, assim, não adianta querer fazer com pressa e não conseguir entender. Então, vamos tentar fazer devagar, com calma, para que a gente possa realizar os exercícios com certeza, fazendo as coisas bem feitinhas, tá bom? Então, vamos lá. Mão na massa, na página 86. Vamos lá. Mariana vende colares, tiaras, pulseiras, feitos com flores de tecido colorido. Ela expõe suas bijuterias em feiras de artesanato às quintas-feiras, aos sábados e aos domingos. No domingo, no entanto, domingo é o dia que ela mais vende. Mariana faz um controle de qualidade de bijuterias que vende por dia. Mariana faz um controle de qualidade de bijuterias que vende por dia em um quadro desenhado em uma folha de papel. Nesse fim de semana, enquanto lanchava, ela derrubou o suco em sua folha, apagando o valor. Observe o quadro de Mariana e descubra o número que estava faltando. O número que estava onde estava manchado. Então, olha só. Vocês vão fazer duas contas, eu já estou dando a dica. Vocês vão fazer duas contas aí, para vocês descobrirem qual é o número que está manchado, tá? Então, eu vou dar um tempo para vocês, vou dar 5 minutinhos, todo mundo tem que responder, porque cada um vai falar a resposta para mim, tá bom? Então, vamos lá, eu vou interromper o vídeo, e aí cada um vai responder. Então, podem fazer o primeiro exercício. Luísa, quanto que deu a sua conta? Qual é o número que falta? O meu deu 435. Quanto? 400 e... 400 e... 435. 36. Quanto? Quanto que deu o seu? 376. Não, sua conta está errada. Rafa, quanto deu a sua conta?
A minha conta eu fiz assim. Ó, Não, quanto que deu? Qual é o valor que deu? Quantas, qual é o valor da tiara? o meu deu 625. Tá. Então também tá errado. Vamos lá, eu vou junto com vocês aqui, ó. Vamos aqui, junto comigo, ó. Vamos ler e vamos prestar atenção. Mariana vende colares e tiaras, pulseiras e brincos feitos com flores e tecidos. Ela expõe isso na feira de artesanato, quinta e sábado. Então, olha lá. Brincos, ela tem 457, certo? Colares, ela tem 676, certo? Pulseiras, ela tem 232, certo? Então, vamos ver, vamos somar e vamos ver quanto que vai dar tudo isso. Porque, ó, o total das peças é 730. 1.730. Então, vamos lá, 457 mais 676 mais 232 deu 1.360. Opa, deixa eu voltar aqui. Deu 1.365. Muito bem, Rafa. O raciocínio está certo. Aí, para a gente descobrir quanto que é a tiaras, né? A gente vai pegar 1.730, que é o valor total, menos 1.365. Ai, é que eu coloquei errado. Isso, a gente vai pegar o que ela tem, vai somar o que ela tem com o total. Então, nós vamos pegar o total menos isso, que dá 365 tiaras. Então, o valor que está faltando é 365 tiaras, tá? Luísa, cadê você? Deixa eu ver onde você está. Qual foi a conta que você fez? Me explica, por favor. Assim, eu somei o número do brinco, do colar e da pulseira. Eu somei. Deu Aí quanto? ficou 376. Ô, Luísa, deixa eu te falar uma coisa, Luísa. Eu vou parar aqui um pouquinho. Boa tarde, 4 anos, tudo bem? Boa tarde. Em 2018, o número de habitantes aumentou em 4.183 pessoas. Em 2019, o número de habitantes dobrou em relação ao ano anterior. Quantos habitantes Lagos Lindos tinha em 2019? Prestem atenção que eu vou explicar, que nem eu expliquei o primeiro exercício. Luísa, entenda o exercício para depois resolver, tá bom? Lembra que eu expliquei para você na atividade anterior que é número embaixo de número, unidade embaixo de unidade, porque senão vai sair que nem a continha que saiu acima. Então, olha lá. Ele tinha, quando fundou a cidade de Lagos, ele tinha 594 habitantes. Em 2018, aumentou. Então, se tinha 594, aumentou para 4.183. E em 2019, o número de habitantes dobrou. Então, nós vamos ter que fazer 3 continhas aí. Prestem atenção nas continhas que nós vamos fazer, tá bom? Então, nós vamos fazer a continha com calma. Eu vou dar o tempinho para vocês. E vocês vão... Calma, tia. Com calma. Com calma, devagar. Prestar atenção no número para fazer a continha certinha, tá? Eu vou interromper o vídeo e vocês podem fazer e a gente volta logo. Que deu a sua continha. Fala para a tia. Tia, meio que eu esqueci o nome do número. Hã? Meio que eu esqueci o nome do número.
O nome do número? Tá, então me fala quais são os números que deu o resultado. 4, 7, 6, 4. Sai, Bela. Como? Fala de novo. 4. 7, 6, 7. Então, esse número, quando a gente fala, é 4.767. Tá errada a conta. Espera um pouquinho, vamos ver se a Lu conseguiu fazer, Luísa. Então, vamos lá. Qual foi o seu resultado? Deixa eu te liberar o seu microfone. Qual foi o seu resultado, Luísa? Eu fiz primeiro de mais, depois de menos. Aí deu 0,614. Como? Deu 614. 614. Também deu errado a sua conta. Tá? Tia, posso falar a minha? Espera um pouquinho. Pode falar, Luiz. Quanto que deu a sua conta? Só um pouquinho, Rafa. 9.554. Ok, vamos fazer juntos. Luísa, Ana Lume, prestem atenção na conta. Lembra que eu falei para vocês que tem que prestar atenção Eu deu a mesma na leitura para poder... O meu também deu a mesma coisa. Tá, Rafa, vamos lá. Luísa e Lume, olhem para cá, prestem atenção. Olha lá. Na cidade de Lagos, no ano da sua fundação, tinha 594 habitantes. Em 2018, o número de habitantes aumentou. Se está falando aumentou, significa que é... Qual é o sinal que a gente tem que usar? Sinal de mais. Então, mais 4.183. Eu fiz isso. Tá? 4.183 mais 594, quanto que dá? Vamos fazer 4.777. 4.000. 777. Quanto deu? 4.000. 777. 777. Ou acertei. Hã? Eu acertei. Aí e coloca 4.700. João, só um minutinho. Aí, Pelo menos eu só acertei um. sim, é que você não leu o exercício todo, por isso que você errou, tá? Ó, aí tá dizendo assim, em 2019, o número de habitantes dobrou em relação ao ano anterior. Você está falando do dobrou? O que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar o resultado, que é 777 vezes 2. 2. Isso. E o resultado vai ser 9.554. Então, cadê? Deixa eu ver o rostinho da Luísa aqui. Luísa, olha aqui um minutinho. Você tem que primeiro fazer a continha de adição. Então, você vai somar o número de habitantes que tinha. Em 2018, aumentou. Você vai pegar, então, o número 4.183 mais 594. Tá aqui o valor. Depois, você vai fazer a outra conta. Você vai dobrar esse número. Tá? Você vai dobrar. Então, se você vai dobrar, você fala dobro. É o que a gente fazia tudo nesses passos aqui. Então, agora a gente tem que ir para a forma digital, né? Agora é cada um na sua casa e na sua sala da plataforma. E assim acontecem os exames. Pronto, vamos lá, vamos continuar. Então, você vai ter que pegar esse número, 4.777, e fazer o dobro. Quando a gente fala o dobro, é vezes 2. Ou você pode fazer
4.777 mais 4.777, que vai dar o mesmo resultado. Entendeu, Luísa? Entendeu, Ana Lume? Entendeu, Luísa? Responde para a tia com um ok. Entendeu, Lume? Responde para a tia com um ok, por favor. Vamos lá. Olha lá. Então, Fabrícia tem um saldo de 3.000. Acabei. Tá. 3.570. Certo? E ela vai depositar na sua conta R$50 por 5 dias. Então, R$50 vezes 5, quanto que é? 5 vezes 0 é 0. E 5 vezes 5, 25. Então, ela vai depositar R$250 nesses 5 dias. Então, ela vai pegar os 3.570 mais R$250. E o valor total é de quanto? 3.800 e 20 reais. Tá? Então, ela vai pegar a continha, ela vai pegar a conta que ela já tinha, que era esse valor de R$3.500, mais o valor que ela depositou, que foi R$50 por dia, durante 5 dias. Se a gente for fazer a continha, sem fazer a continha no papel, ó, 5, 10, 15, 20, 25. Né? Então, dá R$250. Ok? Todo mundo entendeu? Faz um ok para a tia na tela, por favor. Bom, vamos lá agora. O 4. Leia o trecho de uma receita de bolo de cenoura integral sem leite. Então, olha lá. 2 cenouras médias, 4 ovos, 1 xícara de óleo de girassol, 1 xícara e meia de açúcar mascavo, 2 xícaras de farinha de aveia e 1 colher de sopa de fermento em pó. Ó, se desejarmos fazer 5 bolos, quanto cada ingrediente será necessário? Então, é fácil, né? Você vai ter que colocar, vai ter que ver os ingredientes e aumentar 5 vezes, porque nós vamos fazer 5 bolos. Então, assim, se aqui são 2 cenouras, vou fazer o primeiro com vocês, ó. Aqui, 2 cenouras. Então, quantas cenouras nós temos que usar para fazer 5 bolos? Então, ó, 1, 2, 4, 6, 8, 10. Então, nós vamos usar 10 cenouras médias. Então, vocês vou dar um tempinho, vocês vão responder também esse exercício, tá? Então, vocês vão ter que fazer quantos ovos, xícara de óleo, xícara e meia de açúcar mascavo, 7 xícaras de farinha de aveia e 1 colher de sopa de fermento em pó, tá? Podem fazer que eu vou dar um tempinho para vocês responderem. Ela usou 10 cenouras. Como que a gente sabe que ela usou 10 cenouras? Então, a gente fez a continha 2 vezes 5, certo? Porque são 5 bolos, que são igual a 10. Aí, são 4 ovos. 4 ovos vezes 5 bolos, dá quanto? Dá quanto? Então, dá o quê? 20 ovos, certo? Tá todo mundo acompanhando comigo? 1 xícara de óleo de girassol vezes 5, dá quanto? 1 vezes 5, 5. Então, ela vai usar 5 xícaras, certo? E agora, 1 xícara e meia de açúcar mascavo. Então, ela vai fazer 1,5 vezes 5, que vai dar 7,5 de xícaras mascavos. 2 xícaras de farinha de aveia. Então, 2 vezes 5. Então, também vai dar 10
xícaras. E uma colher de sopa. Então, 1 vezes 5 também vai dar 5 colheres. Vocês prestaram atenção que nesse exercício a gente está usando o quê? A multiplicação, tá? Então, ó, a Tia Pri colocou o resultado aqui para vocês. Não precisa colocar a continha de vezes, pode só colocar o resultado. Mas, às vezes, se tiver dúvida, pode colocar a continha do lado para saber a quantidade certa. Tá bom? O exercício 5, nós não vamos fazer. A Tia Pri vai mandar para casa, tá bom? Que vocês vão fazer no caderno. E vocês vão montar uma situação problema colocando as informações abaixo, tá? Então, olha lá. Vocês vão ler os exercícios e vocês vão colocar os exercícios, vocês vão formar o exercício, tá? Em casa, no caderno de vocês, vão colocar lá a data de hoje, como é que se diz? O cabeçalho do Colégio Futuro, tudo certinho. Lá na página 88, vocês vão ler esse exercício e vão responder. Camila pensou em um número, somou 35 a ele e encontrou 90. Então, olha só. Ela somou um número, ela pensou no número, somou um número, 35, e encontrou 90. Em que número Camila pensou? Então, vocês vão fazer o exercício 6 e o exercício 7. Tá bom? Vocês vão responder os dois exercícios e nós vamos responder juntos, tá bom? O microfone está desativado. O microfone da senhora está desativado. Caio, qual foi o número que Camila pensou? Vamos lá. Libera seu microfone. 25? Não. Não, 25 não, porque olha, se 25 mais 35 não dá 90. Vamos lá, então, Bia Marques. O meu deu 55. Isso mesmo, Bia. Então, o número que a Camila pensou era 55, ó, certinho. Agora, vamos para o exercício 7. Exercício 7. Luísa, qual foi o número que Camila pensou? Olha lá, Camila pensou um outro número adicionando 23 a ele e encontrou o resultado de 82. Então, ela pensou no número 23 e o resultado foi 82. Qual foi a conta que ela fez? Luísa, qual foi a conta que ela fez? Já dei o tempo, vamos lá. Faz junto comigo. Luísa, libera o seu microfone. Eu não acabei. Ah, então vamos fazer juntas, é isso que eu tô falando. Só um minutinho, Rafa. Você vai responder a 8 e o Miguel a 9. Tá? Luísa, ele pensou no número 23.
E o resultado deu 82. Qual foi a continha que você... Qual foi o número? 23 mais ou menos um número que deu 82. Eu não acabei. Ah, mas eu tô te perguntando agora. Qual é o Eu número? não sei, eu tô Qual é fazendo a a continha que você vai conta. fazer? Mais ou menos? Mais. Tá, mais... Então, vê aí quanto que vai dar o número. Enquanto você pensa, eu vou passar para o exercício 8, junto com eles, tá? Rafa, quanto deu o exercício 8? Sara pensou, Exercício 8? Sara pensou em um número, subtraiu Tá. de 123 e obteve 78 como resultado. Em que número Sara pensou? Use o diagrama abaixo para ajudar a resolver o problema. Então, ela tinha 123 e obteve o 78. Qual foi o resultado? Desculpa, 78 foi como resultado. Que número que Sara pensou? O meu deu 201. Muito bem, Rafa, 201. Parabéns. Certinho. Agora eu vou te tirar no áudio, peraí. Porque está dizendo que Sara subtraiu 123. Então, ela pegou 201 menos 123, que deu 78. Parabéns, Rafa. Conseguiu entender? Tá todo mundo conseguindo? Faz um ok na tela, por favor. Gi, tá entendendo, Gi? Lume, tá entendendo, Lume? Tá. Luísa já respondeu? O exercício 7? Tá esperando o quê, meu amor? Vamos? Então pensa, filha. Pensa, porque a gente tá respondendo, tá bom? O 9, vamos lá. Miguel. Marcos tinha um valor em dinheiro e depois de emprestar R$ 68 para seu irmão, ficou com R$ 245. Quanto de dinheiro Marcos tinha inicialmente? Construa um diagrama para ajudá-lo a escrever. Então, ele tinha R$ 68 e ele emprestou para o irmão dele... Não, minto. Ele emprestou R$ 68 e ficou com 245. Qual é a conta que você tem que fazer, Miguel? Quanto que obteve o resultado? Desculpa, filho. A tia prendeu seu microfone. Pode A falar. conta é de mais e o resultado é 313. Muito bem, a continha. Então, você pegou 245, certo? E diminuiu menos 68, que foi o que ele emprestou. E deu 318. Peraí. Você fez ao contrário. Você pegou 68. Como que você fez a continha? Explica para a tia. Eu fiz 245 mais 68. Deu quanto? 313. 313. Então, você conseguiu. Tá certo. Você tinha 245 e emprestou 68. Então, se você somar 245 mais 68, dá 313. Resposta completa. Agora, nós vamos esperar a resposta da Luísa do exercício 7 para a gente passar para a próxima matéria. Vai até a página 88 e vocês vão fazer para casa. Eu quero que todos façam em casa o exercício 5, tá? Eu vou mandar no Class App direitinho para vocês colocarem o cabeçalho certinho no caderno. E aí vocês me mandam a foto, tá bom? Então, a aula de matemática está encerrada, né? Com sucesso. E eu vou passar para vocês no Class App direitinho, tá bom? O que a gente vai fazer de lição de casa. Agora, nós vamos para a aula de história. Eu vou passar um vídeo para vocês sobre os costumes indígenas. Lembra que a tia Pri falou que ia passar um vídeo para vocês dos costumes indígenas, que é lá da página 225? A tia Pri ficou de passar para vocês um vídeo. Então, nós vamos ler os costumes indígenas, vamos assistir o vídeo e vocês vão responder para a tia, mão na massa,
da página 226, tá bom? Então, hoje nós vamos somente assistir o vídeo e ler os costumes para os costumes indígenas. Então, eu vou ler com vocês e vocês vão prestar atenção, tá bom? Vamos lá. Costumes indígenas, página 225. Os costumes indígenas usavam vestimentas diferentes das roupas que os portugueses usavam quando aqui chegaram, feitas de palha, pena e tecidos. As vestimentas indígenas também variam de aldeia para aldeia, cultura para cultura. Às vezes, as vestimentas e as pinturas corporais realizadas pelos indígenas formam um conjunto de símbolos importante para eles, por meio de quais indígenas expressam a sua cultura e a sua identidade. Muitos grupos indígenas do passado usavam pinturas corporais e atualmente são frequentes entre os indígenas. Cada aldeia desenvolvia uma forma de pintura corporal que simbolizava aquele povo. Embora algumas aldeias não tivessem o costume de realizar pinturas corporais, as tinturas eram obtidas dos itens da natureza, como urucum e genipapo. Na atualidade, também é muito frequente ver os adultos utilizarem maquiagem ou tatuagens. Tatuagem e maquiagem. Você acha que as pinturas corporais indígenas têm alguma semelhança com o hábito de usar maquiagem e tatuagem dos adultos? Por quê? Bom, vou colocar para vocês assistirem o vídeo. E aí vocês vão prestar atenção. Quando Cristóvão Colombo navegou até a América em 1492, pensou que tivesse chegado às Índias, batizando de índios os nativos que encontrou. Porém, apesar de terem sido generalizados nessa classificação, os índios não se viam como um povo unificado, pois eram divididos em uma variedade de etnias, sem qualquer identificação entre si. Acredita-se que os primeiros habitantes das Américas chegaram há mais de 20 mil anos, atravessando uma passagem congelada entre a Ásia e a América do Norte, e então espalhando-se por todo o continente. Em algumas regiões, formavam civilizações avançadas. Já no Brasil, fragmentaram-se por todo o território, formando grupos de diferentes tamanhos. Eram sociedades comunais, descentralizadas e igualitárias, vivendo da caça, pesca e agricultura de subsistência, e em sua maioria, seminômades, mudando suas aldeias de local conforme os recursos naturais fossem se esgotando, permitindo, mesmo que involuntariamente, a recuperação natural do solo abandonado. As habitações eram geralmente coletivas, chamadas de ocas, variavam de tamanho e forma entre as tribos, mas normalmente eram dispostas em torno de um espaço cerimonial, onde realizava-se todo tipo de atividade diária, além de celebrações e ritos, conduzidos por pajés e anciões. As tribos eram formadas por laços de parentesco e afinidades, e mantinham contatos com outras comunidades através de relações de comércio, cooperação, casamentos, alianças
e também de guerras, que eram comuns entre as sociedades indígenas, apesar de sua natureza pacífica. A virgindade era pouco valorizada e a vida sexual costumava ser livre de tabus. Muitos homens ofereciam favores sexuais de suas esposas a visitantes, como forma de cortesia. As famílias podiam ser monogâmicas ou poligâmicas, e o divórcio era algo corriqueiro. Os homens lidavam com a guerra, a caça, pesca e liderança tribal, além da construção da aldeia e o plantio, enquanto as mulheres cuidavam da colheita, do preparo de alimentos e da fabricação de utensílios e adornos. A educação das crianças era a tarefa de toda a tribo, e a autonomia era estimulada. Já os doentes e inválidos costumavam ser abandonados à própria sorte. Os indígenas tinham conhecimento na fabricação de bebidas fermentadas e deixaram grande herança à culinária brasileira, com pratos derivados da mandioca e do milho. Sua dieta também era diversificada em proteínas animais, graças à caça e à pesca. Em festejos, cobriam seus corpos com pinturas, penas e plumas, e a nudez no dia a dia era comum e não causava vergonha. Por viverem em florestas, muitas vezes precisavam usar protetores genitais e tangas, mas mantas cobrindo o corpo eram raras. Muito higiênicos, devemos a eles o costume do banho diário. Mantinham muitos ritos e crenças religiosas, os quais podemos identificar por xamanismo, uma mistura de religião, crença, sistema de pensamento e configuração do mundo, em que acredita-se num universo não linear, sem início e sem fim definidos, onde o tempo se confunde. Não possuíam uma doutrina, assim como não acreditavam em um Deus único e supremo, tendo a figura do xamã, o pajé, como seu elo com o mundo divino. Em sociedades sem esses representantes, acreditava-se que os espíritos e antepassados se comunicavam com os humanos através de animais, sonhos e visões. Muitas de suas lendas tornaram-se populares entre os não-índios, enriquecendo o folclore nacional. O uso de alucinógenos, tabacos e ervas era muito comum nos mais diversos rituais. Orientados pelas fases da Lua e conhecimentos astronômicos, entendiam as relações entre as mudanças climáticas, nas quais baseavam seu plantio e colheita. Antes da chegada dos europeus, acredita-se que existiam mais de 1.300 idiomas nativos, hoje reduzidos a apenas 270, que deram origem a diversas palavras da língua portuguesa. Não possuíam um sistema de escrita, mas algumas sociedades desenvolveram sinais e formas gráficas, cujo estudo pode revelar mais sobre seus hábitos. Há indícios de uma grande diversidade de produção artística, que integrava-se ao seu modo de vida e ritos cotidianos, com destaque para a dança, a cerâmica, a tecelagem, a cestaria, a pintura corporal, a arte plumária e, principalmente, a música. Contudo, os indígenas não possuíam a figura do artista, e todos podiam ser hábeis em diversos aspectos, pois dedicar-se exclusivamente a uma atividade, como na sociedade atual, era sinal de desequilíbrio espiritual e obsessão. Quando os portugueses chegaram em 1500, estima-se que encontraram mais de 5 milhões de indivíduos, divididos em tribos e comunidades, diferentes entre si, mas iguais aos olhos do colonizador, responsável por reduzi-los a menos de 600 mil em poucos séculos. Desconhecendo invenções. Bom, então aí foi um pouquinho das raízes, né? Então vocês viram a cultura, a forma que eles usavam a pintura no corpo. Então, a Tia Pri passou um pedacinho do vídeo. Amanhã eu vou passar mais. Amanhã tem aula de história? Não lembro, deixa eu ver. Amanhã é quarta. Tem também. Amanhã a Tia Pri passa mais um pedacinho dos costumes pra gente depois juntar os vídeos e a gente, na hora da revisão, para a gente poder estar fazendo isso. Então, assim, vocês, eu vou ler com vocês um relato sobre os costumes indígenas, e aí eu vou explicar para vocês o que vocês têm que fazer, tá? Então, ó, lá na página 226, abre lá com a tia, está escrito assim: leia a seguir um relato sobre costumes indígenas. Entre as tribos do Xingu, os homens se pintam uns a outros antes da luta corporal que praticam com frequência. As mulheres caipós usam dedos para pintar o corpo com genipapos. Os tiriós do norte do Pará pintam e tatuam, elaborando um desenho geométrico nos rostos das mulheres. Algumas tribos possuem marcas padronizadas, círculos nas bochechas para os carajás, listras horizontais cruzando as bochechas para as cintas largas, em preto
em torno da boca para os juranas, e assim por diante. Então, isso é um costume indígena, tá? Aí, vocês vão responder em casa o exercício 1, 2, 3. O 4 está falando assim: as pinturas corporais são muito importantes para os indígenas. Vá até a página 39 do material de apoio e desenhe as marcas padronizadas dos povos indígenas citadas no texto. Então, vocês vão utilizar lá no material de apoio, vocês vão estar fazendo aqui, ó. Essa aqui, vocês vão estar utilizando essa aqui, essa máscara, e vocês vão estar usando, vocês podem usar lápis de cor, canetinha, o que vocês quiserem. Tá? O que vocês quiserem. E aí também vocês vão mandar para a tia por foto. Vão responder às 5 e às 6. Então, para casa de história, vocês vão estar fazendo isso, tá? Vocês vão ler, tá? E vão estar fazendo mão na massa. Amanhã, nós vamos para as atividades econômicas dos indígenas, né? Como que eram as atividades econômicas deles, o que eles faziam para suprir as necessidades dele, como que era a alimentação, né? Como que era a vida deles no dia a dia, no cotidiano. Então, amanhã nós vamos fazer as atividades econômicas. Então, hoje vocês vão ter lição de matemática, lição de história, e eu não lembro se tem lição de ciências, eu vou ter que verificar junto com vocês. Então, eu vou dar... Fala, Luiz, pode falar, meu amor. Vamos lá, então, página de ciências, apostila, páginas 144. Hoje a gente vai falar sobre os consumidores, tá? Quando um organismo se alimenta de uma planta, ele consome a energia e a matéria presente nela que foram produzidas na fotossíntese. Organismos assim são consumidores e eles ocupam do segundo até o penúltimo nível trófico de qualquer cadeia. Antes estão os produtores e por último estão os decompositores. Como não produzem o próprio alimento, os consumidores são heterotrófos. Heterotrófos. E a palavra heterotrófos também é a origem grega e é composta em duas partes. Cada uma delas com o seu significado. Então, aí do lado está escrito hétero é diferente, é outro. E trófos é alimentação e nutrição. Mas não é a mesma. Não entendi, Luiz. Mas é a mesma palavra, é heterotrófos. Eu não entendi porque eles falaram que é hétero e trófos. Não, Se é a mesma está falando palavra. que a palavra heterotrófos é da origem grega. Então, ela é composta em duas partes. Hétero e trófos, é separado. Então, hétero significa diferente e outros. E trófos significa alimentação e nutrição. Essa palavra foi dividida em duas partes. Tá bom? Dessa forma, os heterotrófos são aqueles que se alimentam de outro ser. Ou seja, não produzem seu próprio alimento. Então, vocês vão grifar essa parte que eu falei. De desta forma ter alimento? Isso. Existem consumidores primários, secundários, terciários e quaternários. Os consumidores primários são aqueles que se alimentam dos seus produtores. E eles são herbívoros, em sua maioria. Ou seja, se alimentam somente de vegetais. Então, vocês vão colocar aí também, com a caneta marca-texto, vocês vão colocar que os consumidores primários são aqueles que se alimentam de produtores. E eles são herbívoros, tá? Então, eles se alimentam
somente de vegetais. Então, os herbívoros, se alimentam somente dos animais. Além disso, se uma cadeia alimentar a um ser vivo não é herbívoro, se alimenta de um organismo produtor. E ele também será consumidor primário. Então, veja os exemplos. Então, olha lá. Vacas nos pastos, anta se alimentando de folhagem e gafanhoto se alimentando de uma folha. Aí, do lado, temos a libélula se alimentando do gafanhoto, o camaleão se alimentando da libélula e a serpente se alimentando do camaleão. Então, olha só. O produtor, né? Olha lá, o produtor, ele será consumidor primário. Então, ele será primeiro o consumidor primário da letra A, que é o gafanhoto. O gafanhoto vai ser da libélula, a libélula do camaleão e o camaleão da serpente. Então, aí agora a gente vai lá para a próxima. Ó. Nos próximos níveis tróficos, os consumidores, lá na página 145, os consumidores primários, não, desculpa, nos níveis tróficos, os consumidores da sequência da cadeia alimentar são chamados também de carnívoros, pois eles se alimentam de outros animais. Então, vamos grifar. Carnívoros, pois eles se alimentam de outros animais. Eles costumam ser animais predadores, já que têm que caçar outros animais para obter um alimento. O gafanhoto mostrado na página anterior é um consumidor primário, pois se alimenta da folha de uma planta, um organismo produtor. Tá? Então, o gafanhoto, ele se alimenta da planta, tá? A anta se alimenta da planta e a vaca se alimenta da planta. Então, eles são o quê? Eles são consumidores primários, tá? Agora, então, como é classificado o ser vivo que se alimenta de gafanhoto? Olha lá. A libélula. Ah, não. Pode parar, gente. Pode parar de mexer. Pode parar. A libélula, por se alimentar de gafanhoto, A, considerada como consumidor. B, em seguida, o camaleão, ao se alimenta da libélula, torna-se consumidor terciário. C, e por fim, alimentando-se de camaleão, a serpente assume o lugar do consumidor quaternário, que é a letra D. Então, a gente está vendo aí na cadeia alimentar. Ó. O produtor é a planta, o primário é o gafanhoto, secundário, a libélula, terciário, o camaleão e o quaternário, a serpente. Essa é a cadeia alimentar. Assim, é possível perceber a dependência de cada nível da cadeia tem em relação aos outros. São como elos em uma corrente, todos atrelados, qualquer efeito em um nível pode afetar uma cadeia inteira. Então, assim, um depende do outro, tá? Vocês estão vendo que, tipo assim, o produtor que é a planta não vai servir a libélula, porque ela é um consumidor secundário. Você certamente percebeu que todos os níveis de uma cadeia alimentar são conectados, não é mesmo? Quando algo ou alguém interfere no equilíbrio da natureza, aumentando ou diminuindo uma população, haverá influência em toda a cadeia alimentar, da qual ela faz parte. Então, vocês viram aí, ó. Ó lá. O produtor passa para a primária, que é o gafanhoto. Do gafanhoto passa para a libélula, da libélula passa para o camaleão, e do camaleão passa para a serpente. Aí nós temos uma mão na massa, que é o que vocês vão fazer para casa. A página 146 até a página 149. Vocês vão fazer para casa, tá?
E agora vocês vão assistir comigo um A vídeo 146 e a 147 é para casa? 146, 147, 148, 149 é para casa. É 146, 140. 7, 8, nada. Tá, obrigado. De nada. Tia, Oi. essa serpente tá. Eu vou passar para vocês, vocês vão assistir um pedacinho do filme do Rei Leão. Prestem atenção nas falas, tá bom? Sol toca é o nosso reino. Nossa! O tempo de um reinado se levanta e se põe como o sol. Um dia, Simba, o sol vai se pôr com o meu tempo aqui e vai se levantar com o seu como um novo rei. Tudo isso será meu? Tudo isso. Tudo isso que o sol toca. E aquele lugar escuro lá? Fica além de nossa fronteira. Jamais deve ir lá, Simba. Mas o rei não pode fazer tudo o que quiser. Há muito mais que um rei tem que fazer além de sua vontade. Há muito mais? Simba. Tudo que você vê faz parte de um delicado equilíbrio. Como rei, você tem que entender esse equilíbrio e respeitar todos os animais, desde a formiguinha até o maior dos antílopes. Mas nós não comemos antílopes. Sim, Simba, mas deixe-me explicar. Quando você morre, seu corpo se torna grama e o antílope come ela. E assim, estamos todos ligados no grande ciclo da vida. Bom dia, majestade. Bom dia, Zazu. Eu lhe trago as notícias matinais. Vá falando. Todos os filhotes continuam a crescer. Já os elefantes me lembraram de esquecer. Quando os crocodilos visitaram o pavão, quiseram meus ovinhos, mas eu disse não, não, não. Parece que os abutres vão querer emagrecer. De modo que o almoço agora é ao anoitecer. No relatório matinal, a cobertura é total. Todo reino animal, sem notícia real. No relatório matinal. O que está fazendo? Caçando. Deixe o profissional lhe mostrar. Sim, o búfalo tem uma quente. Mais baixo. Quente ao chão. Bem abaixado, certo? Sem barulho. Moda é usar por essa astral, mas se me temperar. Devagar. Mais despacio. Relatório matinal, a cobertura é total. Todo reino animal, sem notícia Foi muito bom. Zazu, notícias do submundo. Agora, desta vez. Hienas nas terras do reino. Zazu, leve Simba para casa. Ah, pai, não posso ir. Não, filho. Ah, nunca posso ir a lugar nenhum. Ah, jovem amo, um dia será rei. Então poderá caçar todas essas carniceiras marmonas e sardentas à vontade. Olhe, Simba. Tudo. Bem legal, né? Então, o Rei Leão, ele apareceu a primeira vez no cinema, foi lá em 1994. E, além de ser uma releitura, só um minutinho, o Rafa, deixa você falar, tá? Além dele ser uma releitura da peça de Shakespeare, o filme também, ele mostra uma mensagem muito clara sobre a ecológica, né? Então, o Mufasa, que o Rei Leão, no início ele afirma o quê? Claramente que tudo está em equilíbrio e está delicado. E o Mufasa, ele passa a explicar como todo mundo, no seu mundo, depende do resto, né? Então, o Simba, que é o filhote, ele acaba se tornando o Rei Leão, que é a estrela, né, do filme, que é o que
que fez sucesso. Então, nesse primeiro videozinho que eu mostrei para vocês, ele explora 3 diferentes biomas, né? E tem como destaque, o primeiro bioma é a cadeia alimentar. Que é esse aqui, ó. É o nosso rei. Nossa. O tempo de um reinado se levanta e se põe como o sol. Um dia, Simba, o sol vai se pôr com o meu tempo aqui. E vai se Não, gente, é o mesmo. Só mudou o nome, peraí. Tudo isso que o sol toca. E aquele lugar escuro lá? Fica além de nossa fronteira. Jamais deve ir lá, Simba. Mas o rei não pode fazer tudo o que quiser. Há muito mais que o rei tem que fazer além de sua vontade. Há muito mais? Sim, tudo que você vê. A gente já viu, né? Isso. Então, esse aí, ele fala sobre o quê? Sobre os consumidores, que o quê? As plantas, né? Eles comem, os animais comem as plantas, então é o produtor, o consumidor primário, o secundário. Então, o Simba, que era o filhote, ele virou rei, né? Que ficou sendo estrela. E nesse vídeo que eu passei para vocês, explora 3 tipos de biomas, né? Com um destaque primeiro sobre a cadeia alimentar. Lá a página 150, está falando dos decompositores. Então, nós vamos dar uma lidinha nos decompositores, rapidinho. Peraí, só um pouquinho. Aqui no livro digital não tem 150. Então, vamos lá, gente. Os decompositores, vamos ler. Nas cadeias alimentares, o último nível trófico é ocupado pelos organismos decompositores. Qual a importância deles para o ecossistema? Os decompositores são chamados assim porque eles decompõem a matéria orgânica morta e devolvem os nutrientes que existiam nessa matéria para o ambiente. Em outras palavras, os decompositores são capazes de desenvolver os blocos de matéria para consumir o organismo. Foi o que o vídeo, a tia Pri passou no vídeo. Com isso, os decompositores promovem a ciclagem de nutrientes na natureza. Então, nós vamos até a natureza de decompositores. Na próxima aula, a gente continua para a gente não fazer confusão com os consumidores, tá? E depois nós vamos falar sobre o ciclo da matéria. Vamos falar sobre os decompositores na cadeia alimentar e a conservação dos alimentos. Para a próxima aula, vocês vão fazer mão na massa para sexta-feira, tá? Vou passar no app mais tarde. Quando sair e acabar a aula, eu vou mandar no app. Agora, Giovana, libera seu microfone. E Beatriz Saraiva, libera seu microfone. As duas. Tá. Pessoal,
Deixa eu pegar meu caderno. Vou fazer a batalha com a Gigi e com a Marques, tá? E então tá o Luiz vencendo. Depois tá o Rafa. Na segunda equipe tá o Pedro e a Luísa. E hoje a gente vai fazer a batalha entre a Gigi e a Beatriz Marques. Lembrando que, assim, vou perguntar primeiro para a Bia, que é pela ordem, tá, Bia? Primeiro você, segundo a Gigi. A Bia errou, passa para Giovana. Giovana errou, passa para Bia, tá? Bia não, Gi, libera seu microfone. Pronto, então vamos lá. Começando pela Bia. Beatriz. Vamos lá. Quanto que é 7 vezes 4? 28. Muito bem. Giovana. 6 vezes 3. 18. Isso. Beatriz. 4 vezes 9. 4 vezes 9 é... ...37. Não, 36. Muito bem. Gi. 5 vezes 7. 34? 35, Gi, ó, vou te dar uma colher de chá, tá? Presta atenção. Vamos lá. Bia, 7 vezes 7. 7 vezes 7... 49. 49. Gigi, 9 vezes 3. 37? Não, Gigi, errou. Giovana, Bia, quanto que é 9 vezes 3? 9 vezes 3? Isso. 21. 9 vezes 3. 9 vezes 3. Ó, então presta atenção. 27. A Bia errou e a Bia errou. Então estão empatadas, tá bom? Agora nós vamos desempatar. Vamos lá, Gi. 4 vezes 8. 32? Isso. Bia. 8 vezes... Desculpa, 4 vezes 9. 4 vezes 9? Mas você já não perguntou? Perguntei para Giovana 4 vezes 8. Para você é 4 vezes 9. Não, mas você já perguntou 4 vezes 9 para mim. Não. Ainda não. 4 vezes 9. 36. Isso. Para terminar, Gigi, 7 vezes 3. 32.
Olha o tempo. Vamos, Gigi, 7 vezes 3. Olha o tempo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 21. Ah, ufa! Muito bem, 21. Bia, 5 vezes 8. 5 vezes 8? Isso. 40. Muito bem. Agora, ó, Bia, Giovana. Quem responder primeiro vai ficar no grupo do Luiz. Quem responder segundo vai ficar no grupo do Pedro, tá? Quem souber a resposta já pode falar, tá? Para a gente desempatar. Vamos lá. 6 vezes 4, valendo. 24. Aê, muito bem, Bia. Então, bom, galera, então, vamos lá. Recapitulando, a gente fez aula de ciências sobre os consumidores, decompositores, fotossíntese. Assistimos um pedacinho do filme do Rei Leão. Fizemos matemática e história. Já vai mandar para vocês quem faz a PP, a liçãozinha de casa, para estar em cima. Pega até quinta-feira. Tá bom? Deixar registrado que hoje foi a batalha naval entre a Bia e a Giovana. A Bia venceu no finalzinho, né? Na última continha a Bia venceu, mas a gente está de parabéns, tá nota 10, tá cada dia mais se superando, tá aí, ó, mostrando realmente que é uma menina de ouro, tá bom? Então, beijo no coração e até amanhã, espero vocês. Tchau, tchau, gente. Ô, tia.